irmãos, minhas irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Mais uma vez, com muita alegria, aqui para meditarmos na Palavra de Deus, aprendermos um pouco mais das coisas de Deus. Eu gostaria de ler um texto, inicialmente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, dos versos 1 ao 14. E diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus, e sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Vamos orar um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra santa e maravilhosa. Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos cura e que nos conduz no caminho da santidade. Muito obrigado, Deus. Espírito Santo, venha ministrar aos nossos corações, nos ensinando, nos corrigindo e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto que eu li para os irmãos de Efésios 5, do 1 ao 14, trata-se de uma palavra de despertamento. Portanto, uma palavra muito oportuna para esse tempo em que nós vivemos. Nunca foi tão necessário um despertamento. É um tempo de despertar, é um tempo de vigilância, é um tempo em que nós vivemos uma geração adúltera, pecadora, é um tempo de epidemias, um tempo de isolamento, um tempo em que não estamos congregando. E a Bíblia diz que há um tempo para cada coisa. Há um tempo de abraçar e há um tempo de se apartar também. Mas nunca foi tão necessário o despertamento, a vigilância. Por isso eu quero então, baseado nesse texto, pensar um pouco com os irmãos sobre isso.
Do verso 1 ao verso 4 que nós lemos, surgem aqui duas palavras pouco comuns. São as palavras impundicícia e chocarrice. Impundicícia quer dizer o contrário de pureza sexual. Ou seja, toda e qualquer distorção sexual, todo e qualquer tipo de relação sexual contrário ao modo natural pelo qual Deus criou. Toda impureza, toda libertinagem. Já a palavra chocarrice diz respeito a escárnio, gracejo, piada suja, palavrões. Está dizendo, nem sequer se nomeiem entre vós essas coisas. Ou seja, a palavra está dizendo, vocês não devem nem sequer citar essas coisas, como santos que sois. Então essas coisas são inconvenientes. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados de Deus. E nós somos, de fato, filhos amados de Deus. O que me faz estar aqui falando dessas coisas para você? O fato de eu ser um filho amado de Deus. O que faz você estar aí do outro lado, ouvindo todas essas coisas, a respeito das coisas de Deus? O fato de você ser um filho amado de Deus, ou uma filha amada de Deus. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então nós somos convocados a isso, a sermos imitadores de Paulo, como ele é imitador, como ele foi imitador do Senhor Jesus. E ele está dizendo aqui no verso 5 que nós lemos, sabei, pois, nenhum incontinente tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum libertino, nenhum impuro, nenhum avarento, que é idolatria também, a avareza também é idolatria, nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum desse tipo de gente tem herança no reino de Deus. E no verso 6 ele vai dizer então, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amados, é agradável falar dessas coisas? Não é. É tremendamente desagradável falar dessas coisas. E nós poderíamos pregar somente mensagens agradáveis. Eu poderia pregar apenas mensagens para agradar os ouvintes, mas seriam palavras vãs, está dizendo o verso 6. Seriam palavras vãs, inúteis. Eu preciso dizer que o Deus de amor é também juiz. O Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia é também juiz. A palavra nos diz em Salmos 75, no verso 7, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Então é Deus e não qualquer outra pessoa no mundo que determina. É Deus quem determina quem ficará e quem não ficará. E ele diz ainda no verso 6, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós precisamos saber isso, nós precisamos lembrar disso, de que o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia também fica irado.
E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 31, vai enfatizar isso, dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E essa é uma advertência grave, essa é uma advertência séria para nós. Hebreus, capítulo 10, verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Libertinagem, impureza, avareza, idolatria, todas essas coisas estão em desacordo com a nossa identidade de santos. Já que fomos convocados por Deus, entre toda a raça humana, nós somos chamados a carregar a imagem de Deus. Eu e você, nós somos convocados por Deus para carregarmos a imagem de Deus. Então, devemos aceitar os dons de Deus, inclusive a sexualidade, com ações de graças, sempre com gratidão no nosso coração, transportando Deus. Nós transportamos Deus. Afinal, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, queridos, nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo de Deus, nós somos a morada de Deus. Os cristãos precisam pensar no terrível destino dos não cristãos e recusar a praticar as mesmas loucuras que eles praticam. Ouça bem o que diz o Salmo 1, nos versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não se detém, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Que Deus nos ajude. O cristão deve aproveitar toda vez que tiver que se aproximar do não cristão, somente para testemunhar o poder de Deus. Muitas vezes, sem a necessidade de pregar, mas apenas com o testemunho, apenas com o estilo de vida, com o caráter, com a presença de Deus. Alguém disse uma frase certa vez que eu gravei. A pessoa disse: pregue a palavra de Deus. Se necessário, use da palavra. Se necessário, fale alguma coisa. Muitas vezes você prega sem a necessidade de estar falando, apenas com o testemunho de vida, com o exemplo de vida. Glória a Deus, glória a Deus. Depois ele diz então no verso 8: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Outrora, lá no passado, nós fomos trevas. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. O que é que Deus deseja de nós? O que é que Deus espera de nós? Que andemos como filhos da luz. Muito mais do que se abster das coisas que trazem a ira de Deus, eu devo andar como filho da luz. Muito mais do que se afastar das coisas que trazem a ira de Deus, eu devo andar na luz como filho da luz do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Assim como Enoque andou com Deus e foi arrebatado, assim como Noé andou com Deus
e foi o único salvo do dilúvio. Assim como Abraão andou com Deus e foi chamado amigo de Deus e pai da fé, assim também nós, o que Deus espera de nós é isso, que andemos com Ele como filhos da luz. E depois ele diz do verso 9 ao verso 13 o seguinte: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando ele diz tudo o que se manifesta é luz, Paulo considera certos pecados tão vergonhosos, mas tão vergonhosos, que só o fato de trazê-los à luz vai envergonhar até os descrentes. E levá-los a uma conversão, e levá-los a ponto de levá-los ao arrependimento. A simples presença do cristão pode expor pecados. Por quê? Porque há um contraste entre luz e trevas. Glória a Deus. Daí ele diz no verso 14: desperta, tu que dormes, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Existem dois tipos de sono: o sono da alma e o sono do corpo. O sono do corpo, ou seja, o sono natural, o sono físico, e o sono da alma, que é o sono espiritual. O sono físico é uma bênção. O sono espiritual é perigoso. E aqui a palavra então nos exorta. Quando ele diz: desperta, tu que dormes. O sono natural restaura o nosso ânimo, restaura as energias, renova as nossas energias. Quando sofremos de insônia, isso colabora para enfermidades, nosso trabalho não rende, vem preocupações. O sono da alma diz respeito à frieza espiritual. E a nossa alma pode adormecer. Sabia que a nossa alma também pode adormecer? E ela pode adormecer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mas ela também adormece. Que Deus nos ajude. Agora, por que podemos adormecer? Por que a nossa alma pode adormecer? Muitas vezes por ignorância da palavra de Deus, por não conhecer a palavra. Oséias capítulo 4, verso 6, Deus nos diz que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então muitas vezes uma alma adormece por não conhecer a palavra de Deus. Uma alma pode adormecer também por conta de uma negligência, ou por acomodação, ou por uma fé muito superficial, ou ainda porque o mundanismo chegou na pessoa e tomou conta. Os crentes sonolentos, eles ficam desatentos às coisas de Deus e são incapazes de enxergar as realidades sobrenaturais à sua volta. Por isso ele diz: desperta, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Isaías, no capítulo 52, no verso 1, vai dizer assim: desperta, desperta, reveste da tua fortaleza. E o salmista,
quando escreveu o Salmo 43, ele sentiu que sua alma estava querendo adormecer, sua alma estava ali meia sonolenta. Então ele escreveu assim, no Salmo 43, no verso 5: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Deus meu e auxílio meu. Glórias a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre do sono da alma, que Deus nos livre da distração, da falta de vigilância, da falta de discernimento. Que Deus nos renove a cada dia, a cada manhã. Que Deus nos encha da sua paz, encha o nosso coração da sua paz. Que Deus nos dê graça e sabedoria. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar um pouco com você, clamando a Deus pelas misericórdias do Senhor que venha nos fortalecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta hora, pedindo ao Senhor que nos ajude na caminhada. Deus, nós nos fortalecemos agora no Senhor e somos revestidos, ó Deus, do Teu poder, através dessa oração, através dessa nossa união com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus, é do Senhor que nós tiramos a força para o nosso viver. Ó Pai querido, é do Senhor que nós tiramos o poder que nós necessitamos para essa vida. Obrigado, Pai. Nos revestimos agora, ó Deus, de toda a armadura do Senhor, toda a armadura que o Senhor já preparou para nós, que o Senhor nos deu, ó Pai, a armadura de um soldado fortemente armado no Senhor. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que supre as nossas necessidades, para que possamos então, com êxito, permanecer firmes, ó Deus, contra todas as estratégias do inimigo, contra todas as maquinações do diabo. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos que não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas estamos lutando contra o inimigo, ó Deus, das nossas almas, o acusador dos irmãos, que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos revestimos, por isso, da Tua completa armadura, ó Deus, para que possamos então resistir, permanecer firmes em nossa posição de filhos amados do Senhor. Obrigado, Pai. Tomamos o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e calçamos as sandálias da paz e declaramos em fé, no nome do Senhor Jesus, que nenhum mal tem poder sobre nós, nenhum mal tem legalidade sobre nós, nem sobre as nossas casas, nem sobre as nossas famílias, nem sobre este ministério. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está orando comigo nesta hora e declaro a bênção do Senhor, a vitória do Senhor, a cura física, emocional, espiritual, a restauração completa, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.